Oi, meus amores, eu sou Helena Reis. Pode me chamar de Lê. Já sei que eu vou começar todos os vídeos desse jeito, né, gente? Hoje eu vou dar continuidade à série de Chamas Gêmeas, tá? E eu vou falar sobre os seres estelares, tá? Eu até falei no último vídeo que eu ia falar sobre, né? Porque eu acho que é muito importante para a gente entender um pouco mais dessa jornada, né? É algo extremamente ligado com a evolução espiritual, a origem de muitas coisas. Gente, quando a gente fala de chamas gêmeas, né? A gente fala de amor, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de missão de vida, né? Um propósito. É algo grandioso, né? Mas a gente precisa expandir um pouco mais, assim, né? Ir mais além, para a gente lembrar também que não somos humanos apenas, nós somos consciências, né? Que estamos viajando nesse universo, né? Então, assim, a gente vai para um papinho mais profundo aí, falando um pouco de seres intergalácticos. E quem não tem muita intimidade com esses assuntos, aí pode achar tudo uma doideira. Mas é muito interessante, eu garanto. Então, afinal, o que são os seres estelares, né? São consciências, tá? Que não têm origem aqui no planeta Terra. Eles vêm de outras dimensões, planetas, estrelas. São seres que vivem em outros pontos do cosmos, tá? Alguns desses seres nunca encarnaram, inclusive, fisicamente, tá? Mas outros sim, já tiveram algumas experiências planetárias. Então, assim, eles são portadores de muita sabedoria, têm uma consciência mais ampla, têm muito mais conhecimento também de tecnologia. Tem muitos que são muito tecnológicos, inclusive os arcturianos, né? Então, assim, eles nos ajudam, nos guiam na nossa jornada. Alguns até já encarnaram aqui no planeta Terra para poder auxiliar, né? E auxiliar na nossa cura e na expansão, né? Da nossa consciência. Então, assim, o que são as sementes estelares, né? São seres que estão encarnados aqui, mas que têm uma consciência elevada, né? Porque trazem memórias, trazem códigos de outros planetas, de outras existências, né? Então, assim, existem muitos seres estelares, aliás, sementes estelares, né? No planeta Terra, e por isso que é muito interessante a gente saber, né? Por que tem a ver com chama gêmea? Porque muitas pessoas que estão na dinâmica de chamas gêmeas, elas são sementes estelares. As sementes estelares muitas vezes sentem que não pertencem a esse mundo, sentem um forte chamado para a espiritualidade, né? Geralmente são trabalhadores da luz, sentem uma necessidade muito grande de contribuir com a evolução planetária. Então, assim, se você se identifica com alguma desses atributos? Então, eu tô trazendo isso aqui no vídeo sobre chamas gêmeas, porque muitas chamas gêmeas são sementes estelares, como eu disse, tá? Então, assim, a jornada de chamas gêmeas não é sobre amor apenas, né? O amor humano, né? Mas tem um propósito cósmico grandioso. Então, as chamas gêmeas, elas vêm com uma missão, né, espiritual de ajudar e elevar a consciência, né, do planeta. E não só do planeta Terra, tá? Mas do universo inteiro. Quando as chamas gêmeas se reencontram, né, elas ativam, né, juntas elas ativam memórias, dons antigos, e que tudo isso vai contribuir para essa evolução. Quando falamos em chama gêmea, né, a gente também fala de linhagens cósmicas, tá? Que são lembranças, né, que ultrapassam vidas passadas na Terra. Então, a dinâmica de chamas gêmeas é muito mais do que um relacionamento, um romance, é uma missão que ultrapassa, é um chamado da alma que se conecta ao universo inteiro.
Então, assim, ó, recapitulando, os seres estelares são consciências de origem cósmica. E as sementes estelares são almas encarnadas na Terra que carregam essa origem. Gente, então, né, as sementes estelares são almas que têm uma ligação muito profunda, tá, com a galáxia, já viajaram por diferentes mundos, dimensões, acumulam, né? Então foram acumulando experiências, aprendizados ao longo de muitas e muitas vidas. Algumas viveram em planos superiores, outras em realidades semelhantes à nossa, mas sempre em um estado avançado de evolução, tá? E quando uma semente estelar reencarna na Terra, ela traz dentro de si uma memória silenciosa, como se fosse um chamado que vem das estrelas, né? É por isso que, mesmo vivendo aqui, ela sente que pertence a algo maior, né? Muito além desse planeta. E essas almas, elas carregam a habilidade de se conectar com as frequências cósmicas e adaptar sua vibração para atravessar diferentes setores da galáxia. Isso não significa apenas viajar fisicamente, tá? Mas expandir a consciência para acessar reinos etéreos, dimensões superiores e até entrar em comunhão com civilizações estelares. O corpo mental de uma semente estelar é como uma nave, ele pode se mover rapidamente pelo espaço, especialmente quando a mente e o coração estão alinhados às energias do universo. Quando essa conexão, né, se fortalece, a semente estelar passa a receber informações, tá? Diretamente, né, por canalização, por visões e até pela capacidade de perceber naves, fenômenos que se manifestam além da terceira dimensão. Então, assim, muitos de vocês verão, né, com o tempo, a manifestação física dessas presenças, tá? Mas até lá, a conexão se dá principalmente na quarta e quinta dimensão, que depois mais pra frente eu vou falar mais sobre isso também. Onde a matéria é mais sutil e a comunicação é mais clara, tá? E aqui eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Você não está aqui por acaso, tá? Se essa mensagem ressoou com você, ressoou com o seu coração, é porque você também está buscando a luz dos reinos superiores. Você também faz parte desse movimento de ascensão e unificação espiritual, né? Unificação universal. O simples fato de você estar assistindo este vídeo é um sinal de que sua alma está respondendo ao chamado das estrelas. Sementes estelares não apenas despertam, elas ajudam outros a despertar. Elas são pontes vivas entre mundos, levando a humanidade para mais perto do Criador e da consciência da unidade. E talvez sem nem perceber você já seja uma delas. Sementes estelares, elas vieram de outros sistemas, né, estelares, dimensões ou planos de existência, né, que trazem memórias, códigos, habilidades para poder auxiliar, né, no despertar coletivo. E muitas vezes, né, carregam dentro delas uma saudade, sabe, que parece que é inexplicável, né, como se sentissem falta de um lar, sabe, que não está neste mundo. E mesmo sem compreenderem totalmente, né, elas trazem no coração a certeza de que tem uma missão aqui. Existem diferentes raças e origens, tá? Cada uma com energias, dons e características diferentes. Por exemplo, tem os pleiadianos, né, que tem uma vibração muito amorosa, voltada para a cura, a comunicação, o despertar do coração. Tem os arcturianos, que são guardiões de tecnologia, de proteção energética. Tem os sirianos, né, que tem forte ligação com a água, com os golfinhos, e trazem uma energia de liderança, de força, sabedoria.
Aí tem os andromedanos, que carregam a energia da liberdade, da expansão, da criatividade. Já os lirianos são pioneiros, né? Conectados à energia felina, trazendo coragem, independência e força espiritual. Então, assim, gente, identificar-se com uma semente estelar não vem de um rótulo, tá? Mas de um sentir. É aquela sensação de não se encaixar totalmente no mundo, né? De buscar algo além do que a vida comum oferece. É a atração inexplicável por estrelas, galáxias e os mistérios do universo. Perceber dons intuitivos desde cedo, muitas vezes, né? Ter uma empatia profunda, sentir o chamado para ajudar, curar ou expandir consciências. Então, se você está ouvindo, né, sobre essas origens e algo ressoou em você, de novo, talvez não seja por acaso, tá? Pois as sementes estelares sempre se reconhecem, mesmo que não se conheçam. Então, gente, tem várias raças, tem origens, e aquilo, né? Aquele dia eu li até peguei, né, esse livretinho, esse oráculo aqui, que é muito legal, né? Que é um oráculo estelar e traz várias cartas aqui, né? De seres estelares. Então, assim, entre as sementes, né, estelares existem diferentes origens. E cada uma, né, carrega códigos de luz, memórias. Peraí. E habilidades, né, que se refletem a energia do seu lar, né, do seu lar cósmico. Então, assim, gente, conhecer essas raças não é sobre se encaixar num rótulo, tá? Mas sim sobre se lembrar de quem você é em essência. Depois eu quero falar um pouco mais sobre cada uma delas, tá? Eu posso fazer um vídeo falando sobre algumas, ou algum vídeo, por exemplo, arcturianos, eu acho que eu vou ter que fazer até mais do que um vídeo, porque eu tô estudando bastante, estou muito conectada com eles. Mas tem algumas outras que acho que dá pra fazer no mesmo vídeo, mais do que um, tá? Então é isso, gente. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá, agora, porque eu sinto que aos poucos eu vou trazendo mais informações, tá? Sobre as sementes estelares, sobre os seres estelares. E assim, foi como se fosse uma introdução a esse assunto agora, tá? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me perguntem, coloquem nos comentários. Vocês já ouviram falar? Vocês sentem que vocês não são daqui? Vocês sentem esse chamado muito forte? Contem pra mim, conta nos comentários. E vamos trocando experiências, vamos trocando informações, que eu tô aqui também para poder ouvir e aprender com vocês, tá? Um beijo, então, e até a próxima. Ah, gente, curta, comenta, compartilha, etc, etc.